Olá, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast Uniprocessos. E hoje nosso bate-papo é mais do que especial, né? Aqui é sempre especial, mas hoje porque nós temos dois queridos alunos que vão contar como é que eles passaram na OAB antes de se formar, né? Que esse é o segredo. Não tem, né? O AB não tem mistério, tem curso, né, Daniela? Não é verdade? Não é verdade? Então, nós temos aqui Irineu Albernaz. Albernaz, é porque é tão chique esse nome, gente. Irineu, doutor Irineu Albernaz e doutora Daniela Queiroz. Não é isso? Isso. A Daniela ainda vai passar agora para o 10º semestre, né? Isso. E o Irineu passou durante o 10º semestre na OAB. Aí o pessoal quer saber como é que vocês fizeram isso. Vamos começar? Vamos, Daniela? Vamos começar. Como é que você fez isso? Isso foi durante o curso? Qual foi o diferencial do Uniprocessos? Porque, assim, só para falar para vocês, primeiro a graduação, né, em Direito surgiu da nossa expertise, porque o Instituto Processos começou como preparatório para concurso, principalmente na área jurídica. E quando a gente foi fazer a matriz curricular e o projeto pedagógico do curso de Direito, nós pensamos num curso realmente voltado para as carreiras privadas, obviamente para a advocacia, mas também para as carreiras públicas e para a OAB, porque se vocês não têm OAB, naquela época era mais para concursos de procurador e tal, né? Mas hoje até delegado tem que ter prática jurídica. Sim. É exigido no edital Verdade. 2 anos. Praticamente todos os cursos exigem prática jurídica e, portanto, todo mundo hoje, independente se quer ser advogado ou não, tem esse primeiro passo para a OAB. Agora, todo mundo morre de medo. Como é que vocês fizeram? Diga, conta para gente, né, a sua trajetória, Daniela, dentro aqui do Uniprocesso. E como é que foi você passar na OAB? Você está já tranquila, né? Você vai para o último semestre já praticamente pensando, tá tudo certo. Tá tudo certo, verdade. Bom dia, primeiramente, para todos vocês, né? Para todos que estão nos assistindo. Então, a OAB, para mim, já é uma realidade. Você já entra no curso de Direito, né? Ciente de que você precisa passar nessa etapa da sua aqui, vida. Todo dia os professores te lembram disso. Todo né? dia. Então, assim, a graduação da Uniprocessos, ela já é um preparatório durante todos esses 5 anos, porque os professores são excelentes. Então, assim, a gente já vai aprendendo, já vai conversando sobre, já vai, né, aprimorando ali, melhorando o nosso raciocínio para essa fase da nossa vida. E juntamente com algumas colegas, né, o Eberson e a Sofia, que gostaria de deixar um beijo para eles, que foram amigos, são amigos que eu vou levar para toda a minha vida, que a Uniprocessos me deu. A gente fez um planejamento estratégico. Sim. Quando nós estávamos... Primeiro segredo. Primeiro segredo. Nós antecipamos algumas matérias, né? Nós antecipamos o nosso TCC, antecipamos o direito digital, que é uma atividade extensionista, né, da nossa grade curricular, para que no 9º semestre nós pudéssemos estar um pouco mais tranquilos. Uhum. Então, a gente fez esse planejamento estratégico para que no 9º nós pudéssemos, né, nos habilitarmos para fazer a prova, assim, na intenção de testar o nosso conhecimento, mas o nosso foco real era o quê? No 10º a gente vai fazer para valer, né? Vamos treinar. Vamos primeiro treinar com a mente despreocupada, não falei para praticamente ninguém, só a minha família. Segundo segredo. Não porque falar para ninguém. Porque eu não praticamente. Isso, eu não queria me sentir cobrada, Isso. Não queria ter aquela tensão Pressão. de criar uma expectativa, né, de repente nos familiares, nos amigos, então ficou ali aquele segredinho. E fui fazer a prova sem ter feito um cursinho para a primeira fase, contando ali com... Não precisa, né, na faculdade, fazendo a graduação. Não precisa, porque ali a gente já está se preparando.
Então, eu fui fazer a prova de forma despretensiosa e, graças a Deus, deu super certo, passei. Entrei no cursinho de segunda fase em penal. E, assim, eu escolhi penal porque eu fiquei apaixonada em penal quando eu tive aula com o professor Wagner, que é juiz. Sim, ele é maravilhoso. Professor Olívia. Aqui no Centro Universitário, professor Olívia, maravilhosa. Maravilhosa. E aí depois você chegou na segunda fase e encontrou professor Cenoura. E o professor Guzmão. Meu Deus do céu. Aí você falou, meu Deus, o crime compensa. Estudar. Né? Deixa eu terminar, estudar. Compensa estudar. Sim. E aí, professora, o que acontece? Cheguei aqui, então eu percebi que não foram doses homeopáticas de conhecimento, mas foi uma enxurrada de conhecimento. E os professores, assim, meu Deus, eu falava para eles no final da aula, nossa, obrigada por você ter entendido o seu propósito de vida, ter topado ser professor e, nossa, meu Deus, muito obrigada, porque eu fui aluna de vocês, porque eles, assim, elevaram o meu nível de conhecimento daqui para lá para cima. E, assim, todos os dias, quando eu vinha para a aula, eu vinha com a seguinte mentalidade: eu preciso explorar o máximo de conhecimento deles. Então, eu não tinha vergonha de perguntar, eu não tinha vergonha de errar. Terceiro, segredo. Sentava bem na frente, porque eu não queria me distrair com nada, com ninguém. Desligava ali o celular. Uma das coisas que eu sempre fiz, tanto na graduação quanto no cursinho, era gravar as aulas em áudio, porque se eu estivesse estudando, eu gosto de escrever. Eu acho que é muito importante pra mim você... é necessário, né? Memória visual. Muito, isso. Então, às vezes, se eu não estivesse relembrando em casa, não... esqueci. Voltava ali no áudio, marcava, fazia as marcações. Então, assim, eu me dispus realmente a mergulhar nessa maratona aí, sem medo, sem vergonha, e falava até na aula, falava assim, gente, desculpa, eu vou ter que perguntar, professor, desculpa, mas assim, qualquer pergunta para eles nunca te tratam como se fosse pergunta besta, nossa, que pergunta óbvia, não. Eles sempre tentavam extrair da gente o nosso melhor, né? Uma das coisas que eu gostei bastante no professor Guzmão, por exemplo, é que ele dava pra gente o conteúdo, mas o que ele mais fazia era fazer com que o nosso raciocínio jurídico viesse à tona. Então, quando ele dava aula e ele jogava um caso pra gente ali solucionar, ele ficava, e aí? Aí você falava, mas e aí? E aí falava, vamos. Então, isso me ajudou muito na hora da prova, porque a prova é justamente isso, você vê o caso e você conseguir ter um raciocínio jurídico correto para solucionar. Então, eu vou aqui retificar o que eu falei. É bom fazer o preparatório também. Maravilhoso. Não só o da segunda fase, mas o da primeira fase também. Porque, na realidade, o professor vai pegar aquilo que você estudou durante a faculdade e colocar de uma forma prática. Na realidade, nos preparatórios, o professor não vai ensinar a matéria do beabá, porque você já tem que ter a base. Vai o quê? Falar como fazer a prova. Exatamente. Porque isso é um diferencial muito grande. Não é isso, doutor Irineu? Sim. Porque você assistiu o aulão de véspera, né? Você fez a faculdade toda. A minha trajetória é um pouquinho diferente da dela, em função de que eu vim para a Uniprocessos, eu fiz 4 semestres na Uniprocessos. Eu tinha passado pelo CEUB, e depois passei pelo IASPLAN, que houve um problema lá com a faculdade, e nós, alguns alunos vieram para cá, né, para a Uniprocessos. E o que eu posso falar da Uniprocessos é que aqui eu senti o norte do direito. Eu tive um bom início no UniCEUB, conheci professores maravilhosos. Lá é maravilhoso. No UniCEUB. E depois eu fiquei um pouco deslocado, mas com o acontecido que eu escolhi vir para o Uniprocessos, em função da questão de ter o preparatório para a OAB, muito conceituado, né?
e também para terminar a faculdade aqui, e eu senti o norte do direito, porque eu sempre pensei no direito como um todo, eu nunca pensei no direito como fracionado, né? E os professores, o diferencial para mim aqui dos professores foi que eles, dentro da matéria deles, eles, além de nos instruírem com o que era necessário para aprender o conteúdo que eles estavam dando, eles ainda nos abriam para ver o direito como o direito deve ser visto. E isso me ajudou muito. Quando eu fui para prova de véspera lá e eu tive a oportunidade ainda, desse tempo que eu passei aqui na Uniprocessos, de eu utilizar os dois polos. Eu estudei aqui e estudei em Águas Claras. Então os dois campos, né? Então eu pude receber bastantes informações que chegaram num final que me deu o norte. E quando eu fiz o preparatório, eu posso dizer para você assim, eu estudei bastante. Por exemplo, eu sabia que eu tinha ouvido de todo mundo, eu sabia que eu tinha que vencer a banca, a FGV, o bicho-papão era a FGV, eu tinha que vencer a FGV. Então, o que eu fiz para a primeira fase, né? Antes de ir para o aulão de véspera. Eu planejei. O planejamento repetiu aqui, gente. É importante mesmo o planejamento. Porque é muita coisa. O que você vai fazer? Vai estudar tudo de tudo? Não dá. Você tem que escolher, né? Eu planejei, eu digo assim, bom, se eu quero me tornar um advogado, tem coisas que eu preciso saber. Sim. Fundamentalmente. Ou seja, as pessoas que vierem depois que me chamarem de doutor, vão dizer assim... Eu já estou chamando, tá, doutor? Tem que reconhecer um advogado nele, né? Tem que reconhecer um advogado nele. Não basta ser, tem que parecer também. Aí o que eu fiz? Eu vi que eram 20 disciplinas. Eu digo assim, eu não vou conseguir estudar as 20 disciplinas. Nem deve. Né? Então, eu parei e disse assim, estrategicamente, o que eu tenho que vencer para chegar nos 40 pontos, né? E como eu vou me sentir um advogado quando eu disser assim, o meu nome está lá na lista e eu digo assim, estou por merecimento. Aí o que eu fiz? Eu baixei todas as provas da FGV, desde 2012. Todas. Eu estava com todas as provas no meu computador. Aí eu peguei uma folha em branco e disse assim, o que eu tenho que vencer de todas essas disciplinas? Primeiro, para eu poder dizer assim que eu sou um advogado, eu tenho que conhecer, um pouco a mais que o básico nessas disciplinas, que foram direito constitucional. Eu tenho que conhecer direito constitucional. Se eu quero ser advogado, eu tenho que conhecer direito constitucional. Em conhecendo direito constitucional, eu vou conhecer direito administrativo. E vou conhecer direito tributário. Fora que caem 6 questões, porque a gente tem que ir somando, né? Você vai ficar lá estudando filosofia, primeiro que não tem nem como estudar filosofia para fazer uma questão internacional. 2. Mas o que eu digo é assim, quando você estuda, pelo menos... Constitucional e administrativo. Quando você estuda constitucional e administrativo e você engloba aí tributário, você está estudando internacional. Aquelas duas ali estão dentro do aspecto. Então, essas 4, eu digo assim, essas 4 aqui eu tenho que estudar muito. Uma que eu tenho que sentar lá... Você fez segunda fase em tributário? Não. Não? Agora, olha a preparação da primeira fase para a segunda. Outra que eu tenho que chegar lá e arrasar, eu digo assim, isso aqui é a minha praia. É ética. Essas 8 questões eu tenho que gabaritar. E é mais fácil também, né? Estudar. Então, eu estudei demais, cheguei lá, não tive problema nenhum. Aí eu pensei assim, com essas 5... faltam 2 para eu poder dizer assim, eu vou para a segunda, né? Eu vou para a segunda fase. O que eu vou fazer na segunda fase? Aí eu digo assim, eu vou fazer trabalho na segunda fase. Então eu vou estudar direito do trabalho e processo do trabalho. Pronto.
fechou as 40 questões da primeira fase. Fechou 57. Não, mas eu digo que não dá para você pensar, somar só 40, né? Não, Tem que passar um pouquinho, né? Porque não pode dar sorte pro azar, né? Nesse sistema aí eu consegui 57. Então eu digo assim, tô de boa, tô tranquilo, entendeu? Uhum. Mas nem tudo é glória. Eu fiz no 39. Ai, meu Deus. Nem tudo é glória. Depois que terminou isso, Peraí que eu não pontuei que esse é o segundo segredo, né? O planejamento é o primeiro e escolher quais as matérias você vai estudar. Isso. Faz parte do planejamento. Então, aí eu cometi um erro. Mudou o gabarito. Não é que mudou o gabarito. Não, eu digo assim, marcou lá no cartão, trocou. Não, eu cometi o erro, eu posso até vou chamar de soberba. Porque eu fiz 57 na primeira fase, e na segunda fase eu vou chegar lá e vou arrasar. Só que já estudei tudo isso. Entendi. Vou chegar lá e vai ser barbado. Só voltando aqui para a primeira fase, foi importante o aulão de véspera? Foi o que eu falei anteriormente. O aulão de véspera dos professores lá me deram o norte da prova, porque eu tinha estudado muito, mas eu estava sem o norte para fazer a prova. Então, com o aulão que eu tive lá em Águas Claras, eu digo assim, é aqui que eu tenho que focar. Eu foquei aqui, ali, sabe? Eles que foi na véspera, né? Mas mesmo assim ajudou muito. Mas foi o que você disse anteriormente. Você tem que estudar antes, porque o aulão de véspera não vai te ensinar a matéria, mas ele vai te dar a prova. Vai te dar a prova. E foi o que os caras fizeram. Muito bem. Entendeu? E eu, Mas aí... E aí fez 57 questões. 57? 57 na primeira fase. Na primeira fase. Aí eu vou falar igual minhas filhas, tá? Caraca! Caraca! Foi bom 57! 57. Aí você falou, tô aprovado. Tô aprovado. Tô advogado, pode me entregar a carteira. Esse é o erro. Esse é o erro. E esse erro eu cometi. Por quê? Eu fui fazer trabalho. E eu negligenciei a prova de trabalho. Eu fui fazer trabalho esperando uma prova de trabalho. Não é nenhuma desculpa. Mas tem um detalhe na prova de trabalho que eu negligenciei, que muita gente pode negligenciar. Que o direito do trabalho usa subsidiariamente o CPC. Isso. E Sim. caiu embargos de terceiro. Contaram uma história toda de trabalho e caiu embargo de terceiro. E eu fiquei a ver navios, porque eu não tinha estudado. Eu fiquei assim, caraca, velho. Eu sei, eu ouvi isso, mas não sei. Oh, meu Deus. Mas aí, e ainda tem um outro detalhe da segunda fase, que eu também quero colocar aqui para as pessoas se ligarem, quem vai fazer isso aí. As questões. Sim. Eu acertei todas as questões no 39, mas não tirei todos os pontos. Porque eu não resolvi as questões como a FGV queria que eu resolvesse. Sim, isso é muito importante, gente. Por isso que eu quis retificar a minha fala, porque precisa fazer o preparatório. Precisa. Porque você sabe a matéria, você pode até saber, você podia até saber embargo de terceiros, né? Como você respondeu todas as questões. Eu respondi todas as questões e não tirei os pontos que eu precisava tirar, porque eu acertei o tema e não soube expressar o tema. Pois Exatamente. Tem que saber como eles querem. É assim, aprender a fazer a prova. Aprender a fazer a prova. É um item. Isso aí é fundamental. É fundamental. Aí quando chegou com uma colega aqui na repescagem, eu digo assim, agora eu vou matar esses caras. Agora eu vou fazer o preparatório. Agora eu vou ver o que eles querem. Aí a questão do preparatório é muito importante, porque você aprende. Aí eu tive eu tive o privilégio, eu posso falar isso, falo assim, eu disse para ele assim, eu fiz, antes de fazer a prova, eu fiz prática 3 e prática 4 em trabalho lá em Águas Claras com o professor Rogério Dias. Caraca, velho. Aí eu digo assim, eu assistia tudo que o professor botava, fazia tudo. Cheguei na prova as teses, ele escrevia assim, você tem que fazer isso aqui, ó, você não está fazendo. Aí agora tá certo, sabe? Aí você, dessa vez, humildemente, eu fui
ouvir como tinha que se fazer. Cheguei na prova, eu gabaritei as questões como a FGV queria, fiz os 5. Você já sabia a matéria. Fiz os 5 pontos, sabia a matéria. Fui para a prova, fui para peça, caiu uma peça de trabalho, fui lá em cima, simples. Meti o 8.5, aí fiquei tranquilo. Ficou tranquilo. 8.5 você tirou a prova. Tá vendo, gente? Meu Deus do céu. Maravilha. Apesar que, gente, 6 é 10. Isso. Ninguém precisa ficar assim, vou estudar para tirar 8, 9, 10. Não. Mas eu não sei se aconteceu com você, mas eu tenho uma dica adicional para quem vai fazer a segunda fase. Opa, isso que a gente quer ouvir. Eu tenho uma dica adicional para quem vai fazer a segunda fase. Imagine que você está numa estrada, porque você está numa estrada e você é o motorista, está sozinho naquela estrada. Sim. E você está indo rumo à aprovação que você vai chegar lá para pegar a sua carteira. É o seu lugar. Você está indo nessa estrada. Aí quando você chega quase perto, o motor para. Ai, meu Deus. E você está sozinho e você tem que resolver. Aí você desce do carro, abre ali, e você, digamos assim, você até entende de mecânica, porque você está indo para aquilo ali, né? E você olha para o lado e a tua caixa de ferramentas está com todas as ferramentas ali e você não sabe usá-las. Tu abre a caixa de ferramentas, elas estão ali e tu não sabe usá-las. Completas e tu não sabe usá-las. Sabe do que eu estou falando? O índice remissivo. Se você não treinar no índice remissivo, não deixar aquilo mastigadinho, saber onde é que está isso, está aquilo outro, sim, você não resolve. Verdade. Outro segredo, isso é muito importante. Você tem que ser íntimo do teu material que tu vai levar para a segunda fase. E por isso que eu vivo falando para os meninos, o Vadimeco, ele tem que estar com você desde a primeira fase. Desde a primeira fase. Porque para a segunda fase você tem menos tempo. Se você você já sabe que vai fazer trabalho, ou já sabe que vai fazer penal, é esse que você já vai estar ficando íntimo, colega, amigo, porque as teses, tanto das perguntas quanto da peça claro, estão no índice remissivo. E você pode olhar a hora que você vai fazer assim, não, isso aqui está aqui, isso aqui, porque você manuseou aquilo anteriormente. Se você não tem essa intimidade, você vai passar trabalho, pode até passar, que vai passar um trabalho. Pra quê, né? Porque você vai abrir a caixa de ferramentas, o motor está ali, está dizendo assim, aperta ali, mas com que chave que eu aperto? É isso mesmo. Eu não sei qual foi a estratégia no curso preparatório para trabalho, né? Mas no de penal, os professores faziam questão de nos ensinar a marcar o VAD, né? É importante. Para a gente poder manusear ali, né? E também saber estruturar a peça, porque, como ele disse, não basta você ter o conhecimento. Você precisa entender a estratégia para você responder como a banca quer que você responda. Né? Então, isso foi uma falha que eu observei na primeira vez que eu fiz a segunda fase, né, no exame 39, que eu comparei a minha resposta, estava igual a do espelho de correção da FGV. Porém, não estava com a palavra que eles queriam. Então, não adianta você parafrasear, você realmente tem que colocar aquela palavra que ele quer, aquele termo, né? Então, assim, durante o curso preparatório, os professores vão direcionar o seu conhecimento e vão te dar estratégia para você. Como diziam os professores, vou te dar a cereja do bolo. Vocês são meus alunos, vou dar a cereja do bolo. Então, essa cereja do bolo é que vai fazer a diferença ali no final, né? E, assim, uma coisa que se eu puder acrescentar, também para a família, né? De quem está estudando para a OAB. Porque o emocional da gente é um fator determinante no dia da prova. É verdade. E assim, às vezes, a gente ali durante o curso, a gente vai participando da vida, né, dos colegas, e a gente vai vendo que aqueles que são extremamente cobrados, pressionados, né, de certa forma até oprimidos para que dê um resultado, às vezes não vai tão bem, não porque não saiba, não porque não consegue, né? Então, assim, ter esse cuidado de sempre estar ali no apoio, ser uma rede de apoio, de acolhimento. Daniela, na realidade, eu falo aqui para os alunos, não conte para ninguém, para não ter pressão.
Não é mentira. Porque você pode. Forte, né? Porque é uma pressão muito forte. Sim. Então, assim, não conte. Mas tem um detalhezinho também do pós. Mas depois tudo bem, né? Depois que passou. Depois que passou, depois que você passa, que você vê seu nome lá. Pois como que foi quando você viu o seu nome? Descreve, tenta. Assim. Eu abri o computador e foi uma agonia, porque a FGV lançou às 18 horas. Foi uma agonia. A espera foi uma agonia. O dia eterna. Foi um negócio assim. Horrível. Né? Mas quando eu abri ali vi na lista e vi a aprovação, a sensação, assim, primeiro é que você não acredita. Quantas vezes você leu o seu nome? Não, e dá print na tela. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Isso aqui é a lista de aprovados ou do que não passou, né? Não, mas e além disso, aí quando a minha esposa postou, né? Queria postar, é uma enxurrada de ligação para você, dizendo, mas parabéns, vitória, doutor, gente. não sei o que, você conseguiu. Isso, cara, é incrível. E isso se estende que e outra coisa, é uma responsabilidade. Não, passar em direito e passar na OAB é um negócio sensacional, mas assim, de repente eles falam assim, agora tu é responsável. Porque eles começam a te tratar de forma diferente. Eu não sei porquê, mas é assim, é doutor pra cá, doutor pra lá, e faz isso, faz aquilo. Né? Rapaz, tu fica assim, caindo, até cair aqui. Né, doutora? É sensacional. Doutora. É verdade. É sensacional. Você fez o aulão de véspera também, não? Eu não cheguei a fazer. Muito legal. Não, porque o aulão lá de véspera é fantástico. É fantástico, porque não é só as dicas e eu fui e com a tal. camiseta da Uniprocessos, né? Sentei lá na cadeirinha lá, né? Aí eu discuti com ela, não, porque também, fora as dicas apoio, e tal, mas o apoio psicológico. E o apoio lá na entrada da prova também. Sim, a gente faz questão. Os professores, né, lá. Nossa, gente, é fantástico. Eu só não fui no último, que eu ia fazer uma cirurgia na segunda. Minha médica falou, olha, você para de ir em lugar público e você não pode pegar nem gripinha. Porque eu ia fazer cirurgia na segunda, né? O que é uma pena, porque eu amo, né? Foi sensacional. Não faz sentido, né? Para mim, assim, é a hora de estar com todo mundo ali. Porque o emocional é muito importante. Sim, muito por isso que eu falo importante. para não contar. Porque, assim, nesses 30 anos, né? Que eu tô aqui no Processos, 33 nós vamos fazer agora, né? Que é da nossa família, né? Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós fundamos o Processos. Na época era Instituto Processo. A gente vê que tem muitos alunos que sabem tudo, mas na hora da prova... a prova ela tem os seus detalhes, que você precisa receber a instrução, senão você não vai. Tem que receber a instrução para você se acalmar e tem que pensar. Assim, no caso da OAB, eu vivo falando para os alunos, pensem os pontos positivos, porque o povo só pensa o ponto negativo. Aí chega lá tremendo, pensa positivo, não tem concorrência. Você tem que acertar 40 questões, né? 6 é 10. 50% da prova só, né? 60% da segunda prova. Então, a gente tem que pensar, você pode estar estudando com seu colega, ele não é seu concorrente, né? Então, tem que pensar nas coisas boas para acalmar o coração, para poder chegar lá. Mas bem. Tem que estudar, não dá para negligenciar. Não, sim, mas é um conjunto, né? Sim. Tem que ter o planejamento, porque você sabe, você vai escolher as matérias, as que você vai fazer segunda fase, é certeza que você tem que estudar, né? Porque você já vai antecipando. Estatuto, ética, estatuto, pelo amor de Deus, é muito mais fácil do que você estudar processo civil. Concordo com você, constitucional, administrativo, principalmente. Sim. Porque tributário, você vai pegar também uma parte tributário aqui é a Maria Cristina, pelo amor de Deus. Piada falar em tributário. Constitucional, né? Você pode pegar, porque não são gavetinhas, né? Sim. Você pode ter uma questão lá que é constitucional, penal, constitucional, tributário, constitucional, tudo é constitucional, então é a base de verdade. Eu não gosto, eu particularmente não tinha nenhuma afeição por tributário.
Nunca tive, né? Mas quando eu ouvi a explicação da professora Maria Cristina sobre como comprar uma Coca-Cola, eu digo assim, caramba. Pronto, entendi tudo. Entendi tudo de tributário, gostei, comecei a estudar. Pronto, e ajudou a fazer 57 questões da Pelo OAB. amor de Deus, com certeza. Mas eu acho que é isso, né? Os professores, eles realmente conseguem nos fazer apaixonar pelo aquele conteúdo, pela didática, a forma como eles abordam ali o assunto. Então, além de fixar, você passa realmente a gostar. E é muito mais gostoso você estudar uma coisa não tem que você mistério, gosta. gente. Tem curso. O professor de eleitoral lá de Águas Claras, como é que é o nome dele? O professor Odair? Odair. Que ele é o mesmo de filosofia. Me deu as questões. Pois é, tá vendo? Me deu as questões de eleitoral. Então. O professor Odair me deu as questões de eleitoral. Pois é. Tranquilo. É isso. É só isso. E o professor Rogério Dias me deu a prova. Pronto. Da segunda fase. Então. OAB não tem mistério. Tem curso. Tem curso, é verdade. Não é verdade? É isso, tem que aprender a fazer a prova. Exatamente. Então, doutores, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito, muito, muito. Doutor Irineu, olha só, o nome chiquérrimo. Está se formando agora, né? Está terminando o semestre, já terminou as provas, já está aprovado na prova, aprovado na OAB, aprovado em tudo, né? Já pediu meu certificado. Tão maravilha. Coisa boa. Então, lembrando sempre que aqui é a sua casa e será sempre, nós estaremos sempre aqui de portas, janelas e corações abertos para você. Vamos aí na jornada, nós temos pós-graduações, mestrado, cursos, né? De extensão universitária, porque vocês têm que estar sempre estudando. Não tem como se desligar, não. Doutora Daniela já é advogada, mas ainda é nossa aluna, que está no 9º semestre, né? Exatamente. Vai continuar aí, mas lembrando sempre que aqui é a sua casa. Obrigada. Sempre. Obrigada, tá professora. Certo? E eu gostaria só, antes de encerrar esse podcast, deixar só a última dica, que para mim foi assim, vamos dizer, igual os professores, a cereja do bolo. Sempre que eu ia estudar, antes de começar a estudar, eu orava, pedia ao Senhor, Pai, me ajuda, me esclarece esse conteúdo, Senhor, Tu és o conhecedor de todas as coisas. Na hora da prova, cheguei lá, meu Deus, eu fiz a minha parte, me ajuda agora. Então, isso nos faz, né, a gente ter um pouco mais de tranquilidade. Traz o centro, né? Exatamente. Então, assim, a minha dica que eu vou te dizer, assim, que foi a minha cereja do bolo, que sem Deus eu não teria chegado até aqui. Então, eu agradeço a ele, agradeço a faculdade, os meus professores, amigos, né? Eu tenho uma amiga em especial, a Aline, ela é até psicóloga, a doutora Aline Verônica Paz. Ela me deu esse anel. Né? E no meu aniversário ela falou assim pra mim, eu tava no meio da graduação e ela disse assim, amiga, Deus falou no meu coração pra te dar esse anel. Eu falei, mas eu nem me formei. Ela falou, não, ele pediu pra eu te dar e toda vez que você pensar que tá difícil ou que você quiser desistir, lembra que você tá no seu propósito. E no dia da prova eu fui com o anel. Aí quando eu tava assim, ai meu Deus, deixa eu pensar aqui. Aí eu olhava pra ele, não vou desistir, eu tô no meu propósito. Então, deu tudo certo. Deus ajuda quem cedo madruga. Exatamente. Não é assim? Deus ajuda, mas faça a sua parte. Não, Deus só ajuda quem faz a parte, né? Ele, na verdade, vai te lembrar aquilo que você estudou. Exatamente. Né? Isso te dá calma e paciência. Exatamente. Então, tranquilidade. Eu super agradeço essa casa, porque a minha trajetória iniciou aqui. Vai continuar aqui, né? Porque é um início, né? E vai estar lembrando sempre que a gente vai estar lá sempre no seu diploma, no diploma de vocês lá. Eu só tenho gratidão pela Uniprocessos. Que bom, meu bem. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada por esse bate-papo. Vocês compartilharem a trajetória e a vitória de vocês, né? Que muitos estão vindo e virão, né? Sim, com certeza. Se Deus quiser. E aí é tranquilo, tem que seguir todos esses passos e outros, mas assim, as dicas de vocês foram valiosíssimas. Muito, muito, muito obrigada. A gente que agradece por vocês terem feito parte do nosso sucesso, né? É verdade. Imagina, muito obrigada sem pela Deus confiança na nossa instituição. Foi
Foi assim, uma mega cena ter dentro do problema que eu passei na minha formação, ter a oportunidade de ter vindo do jeito que fomos acolhidos aqui na Uniprocessos. Foi é sério mesmo que eu estou falando. Foi, nossa. Que bom. Graças a Deus. Que bom, que bom. Fico muito, muito feliz mesmo. E é isso, gente. Nós estamos terminando mais um podcast. Assim, é muito emocionada e agradecida também a Deus e a vocês e a toda a equipe, né? Todos os profissionais que trabalham aqui, né? Desde o pessoal da limpeza, a dona Jo aqui, que pode estar representando todos, até os professores e coordenadores. E é isso, gente. Nós estamos terminando mais um podcast. Se você gostou, você dá um like. Lembrando sempre que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast.